O atravessador olhou para os caixotes de tomate e balançou a cabeça. Zé, não posso pagar mais do que R$ 40 a caixa essa semana. Mercado está cheio. Preço caiu. José Almeida tinha 52 anos, 3 hectares de hortifruti no interior de São Paulo, e a mesma conversa há 23 anos. Toda segunda-feira de manhã, o caminhão do atravessador aparecia na entrada da fazenda. Toda segunda-feira, o atravessador dizia que o preço havia caído. E toda segunda-feira, José vendia porque não tinha escolha. R$ 40 a caixa. O custo de produção de José era R$ 32. Margem de R$ 8 por caixa. Na feira da cidade, aquelas mesmas caixas de tomate eram vendidas a 90, R$ 100. José sabia disso. Havia calculado muitas vezes. Em algum lugar entre a sua fazenda e a banca da feira havia R$ 60 desaparecendo, e nenhum centavo voltava para ele. Está bem, Renato, disse José, mas essa é a última vez. Renato riu. Havia ouvido essa frase antes. 23 anos de segunda-feira, e José sempre vendia no final. Pode deixar, Zé. Semana que vem eu estou aqui. Entrou no caminhão e foi embora. José ficou olhando o caminhão desaparecer pela estrada. Depois olhou para os caixotes que ainda estavam no galpão. Tomate, abobrinha, pepino, pimentão. 3 hectares de trabalho, semanas de cuidado, indo embora por R$ 40 a caixa. Aquela tarde, ele tomou uma decisão que 23 anos de segunda-feira não haviam conseguido tirar dele, mas que uma segunda-feira específica, em março de 2014, finalmente trouxe à tona. Se você quer ouvir histórias de pessoas que foram subestimadas e terminaram superando todos que duvidaram, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova, e eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender o que José fez naquela tarde, você precisa entender o que havia acontecido nos 23 anos anteriores. José havia começado a plantar hortifruti em 1991, quando havia comprado os 3 hectares com o dinheiro que havia juntado trabalhando em obra durante 7 anos em São Paulo. Terra boa, bem localizada, a 90 quilômetros da capital. Havia escolhido hortaliças porque o ciclo era curto, em 90 dias estava colhendo, e porque a demanda parecia estável. O que não havia calculado era o atravessador. Na região onde havia comprado, havia um sistema estabelecido há décadas. Os produtores plantavam, os atravessadores compravam na fazenda, revendiam na CEAGESP e nas feiras. Era uma cadeia que funcionava para todos, exceto para os produtores, que ficavam com a menor fatia. José havia tentado romper esse sistema 3 vezes ao longo dos anos. Em 1996, havia tentado vender direto na feira municipal da cidade vizinha. Havia conseguido uma banca por 3 semanas. Na quarta semana, o dono da banca ao lado, que comprava do atravessador e não queria concorrência de produtor direto, havia convencido o organizador da feira a revogar a autorização de José com base numa irregularidade documental menor. José havia voltado para o atravessador. Em 2003, havia tentado vender para o supermercado local. O gerente havia dito que precisava de nota fiscal, de registro sanitário, de embalagem padronizada, de entrega garantida em quantidade e qualidade constantes. José não tinha nenhuma dessas coisas organizadas. A conversa havia durado 15 minutos. Havia voltado para o atravessador. Em 2010, havia tentado formar uma cooperativa com 4 vizinhos. Os 5 haviam se reunido 4 vezes. Na quinta reunião, 2 deles haviam desistido porque o atravessador havia ameaçado deixar de comprar de quem participasse. Os outros 2 haviam ficado com medo. O projeto havia morrido antes de começar. José havia voltado para o atravessador. E em cada retorno, Renato havia sorrido daquele sorriso que dizia que ele sempre soubera que era inevitável. Naquela tarde de março de 2014, José havia entrado em casa e ficado olhando para o celular por um tempo. Havia comprado o primeiro smartphone 6 meses antes. O filho mais velho havia insistido que era necessário. José havia resistido até perceber que o aplicativo de previsão do tempo era útil para o plantio. Mas naquela tarde, não estava vendo previsão do tempo. Estava olhando para o WhatsApp. O filho havia mostrado uma coisa naquele aplicativo semanas antes. Grupos de compradores diretos. Pessoas em São Paulo que queriam comprar direto de produtor, pagavam mais, e estavam dispostos a buscar ou pagar frete. José havia guardado aquela informação no fundo da cabeça. Naquela tarde, ela voltou. Passou 2 horas digitando uma mensagem num grupo que o filho havia indicado. Não era vendedor, não sabia escrever propaganda. Escreveu o que sabia. Asterisco: sou produtor de hortifruti a 90 quilômetros de São Paulo. Tenho tomate, abobrinha, pepino, pimentão, cultivados sem agrotóxico. Vendo direto, sem atravessador. Preço abaixo de supermercado, acima do que o atravessador paga. Quem tiver interesse,
Me chama asterisco. Enviou. Apagou o celular. Foi jantar. Na manhã seguinte, quando ligou o celular, havia 23 mensagens. Aqui você precisa entender o que estava acontecendo naquele grupo. Porque não era apenas um grupo de consumidores. Era o início de algo que José não havia planejado completamente, mas que estava prestes a mudar tudo. Mas antes de te contar o que aconteceu nas semanas seguintes, você precisa saber o que Renato, o atravessador, estava pensando naquele momento. Renato não sabia de nada ainda. Estava em casa, dormindo tranquilo, com a certeza de 23 anos de segunda-feira. A ideia de que José Almeida pudesse romper o sistema que havia funcionado por décadas provavelmente nunca havia passado pela cabeça dele. Essa certeza ia durar mais alguns meses. Das 23 mensagens, José havia respondido a todas. Havia marcado encontros, explicado como funcionava a produção, tirado fotos das plantas no campo e enviado. Das 23, 16 haviam confirmado interesse em comprar regularmente. O problema era a logística. José não tinha como entregar em São Paulo. Não tinha caminhão adequado. Não tinha tempo. Não conhecia a cidade. Entregar direto em domicílio para 16 clientes espalhados pela capital era operacionalmente impossível para um produtor sozinho. Mas um dos 16 clientes havia sugerido algo diferente. Zé, e se a gente fizer um ponto de retirada? Você traz uma vez por semana, a gente vem buscar. Você não precisa entregar em cada casa. A pessoa que havia sugerido isso se chamava Carla. Tinha 41 anos, morava no bairro de Pinheiros, e trabalhava como nutricionista. Havia organizado um pequeno grupo de compras coletivas de produtos orgânicos há 2 anos e conhecia exatamente o que faltava naquela cadeia. Carla, mas onde seria esse ponto? Na minha varanda. Cabe. É espaçoso. Você traz toda quinta-feira de manhã. A galera passa aqui das 6 às 10 para buscar. Você volta para a fazenda antes do meio-dia. José havia ficado em silêncio por um momento. E o que você ganha nisso? Os produtos mais baratos do que no mercado e mais frescos do que qualquer lugar. Isso já é suficiente para mim. Na quinta-feira seguinte, José havia carregado Fiat Uno com caixotes e dirigido 90 quilômetros até Pinheiros. Havia vendido tudo em 2 horas e 40 minutos. 16 clientes, média de R$ 320 por cliente, total de R$ 5.120. Em um dia, com o atravessador, aquelas mesmas caixas teriam gerado aproximadamente R$ 800. José havia dirigido de volta para a fazenda com o carro vazio e um número na cabeça que não conseguia parar de calcular. Nas semanas seguintes, a operação havia crescido de forma que José não havia previsto. Carla havia compartilhado a experiência em outros grupos. Amigos de amigos haviam pedido para participar. Em 4 semanas, José tinha 42 clientes regulares em São Paulo. O Fiat Uno não cabia mais. Havia alugado uma van por 2 dias para testar. Havia vendido tudo. Na semana seguinte, havia alugado de novo. Renato havia aparecido na segunda-feira seguinte como sempre. José havia dito que não tinha produto para vender. Como não tem? Você plantou esse mês. Plantei, mas já vendi. Renato havia ficado olhando para ele. Vendeu para quem? Para meus clientes. Seus clientes? Tenho 42 clientes em São Paulo. Toda quinta-feira eu entrego. Renato havia ficado em silêncio por um longo momento. Zé, isso não vai durar. Cliente direto é complicado. Você não tem estrutura. Quando vier uma reclamação, quando a qualidade cair, quando o cliente sumir, pode ser. José havia interrompido, mas por enquanto está funcionando. Renato havia ido embora sem produto. Havia voltado na semana seguinte. E na seguinte, por 3 semanas, José havia dito que não tinha produto. Na 4ª semana, Renato havia parado de ir. Em junho de 2014, 3 meses depois da primeira mensagem no grupo do WhatsApp, José tinha 68 clientes regulares em São Paulo, uma rota de entrega que cobria 4 bairros. E uma receita semanal que era 4 vezes o que havia recebido do atravessador em 23 anos de segunda-feira. Mas havia um problema que estava começando a aparecer. A demanda estava crescendo mais rápido do que a produção. José tinha 3 hectares. Os 68 clientes consumiam o que ele produzia e pediam mais. Havia uma fila de espera, pessoas que haviam ouvido falar e queriam entrar no grupo. Mas não havia produto suficiente. Essa era uma situação que José nunca havia vivido. Em 23 anos com o atravessador,
O problema sempre havia sido excesso de oferta e baixo preço. Agora era escassez relativa e preço justo. Era um problema diferente. Melhor, mas ainda era um problema. E a solução que José encontrou foi a que ninguém esperava. Em julho de 2014, José havia visitado 4 produtores vizinhos. Todos enfrentavam o mesmo problema que ele havia enfrentado por décadas: atravessador, preço baixo, margem mínima. Havia apresentado a proposta com a mesma objetividade com que plantava. Eu tenho 68 clientes em São Paulo que querem mais produto do que eu consigo produzir. Vocês têm produto que estão vendendo barato pro Renato. Eu faço a entrega, administro os clientes, cuido da logística. Vocês entregam para mim o que produzirem, ao preço que eu vou pagar, que vai ser maior do que o Renato paga. Dividimos o que sobrar depois dos custos. Os 4 produtores haviam ficado em silêncio. Um deles havia perguntado: mas e o Renato? Se a gente parar de vender para ele, o Renato vai tentar pressionar, pode ameaçar, mas ele só tem poder enquanto vocês não tiverem alternativa. Agora vocês têm alternativa. 3 dos 4 haviam aceitado. Em agosto de 2014, José Almeida não era mais apenas um produtor. Era o centro de uma pequena rede de fornecimento direto com 4 propriedades, 89 clientes em São Paulo, e uma van própria que havia comprado em julho com dinheiro do movimento dos primeiros meses. Renato havia tentado pressionar os 3 produtores que haviam entrado na rede de José. Havia reduzido o preço que pagava para os vizinhos que ainda compravam. Uma mensagem clara. Havia dito em reuniões da cooperativa local que o sistema de José era insustentável, que ia colapsar, que os clientes iam embora. José havia ouvido os comentários. Havia continuado entregando toda quinta-feira. Em 2016, 2 anos após a primeira mensagem no grupo, a operação havia chegado a um patamar que José não havia imaginado quando havia digitado aquelas 3 linhas no WhatsApp. 142 clientes regulares, 6 propriedades parceiras, 2 rotas semanais de entrega em São Paulo, um funcionário contratado para ajudar com a logística, uma receita mensal que havia multiplicado por 6 em relação aos tempos do atravessador, e um detalhe que José mencionava para quem perguntava sobre o crescimento: nenhum centavo de financiamento. Cada expansão havia sido paga com o dinheiro do movimento anterior, a van comprada com o dinheiro das primeiras vendas, o funcionário contratado quando o volume justificou o salário, a câmara fria instalada quando a reserva permitiu, e um problema novo, positivo, mas desafiador. Alguns clientes haviam começado a pedir produtos que José e seus parceiros não produziam, frutas específicas, produtos processados simples como conservas e geleias, ovos caipira. A lista de pedidos era uma oportunidade que José havia começado a enxergar. Havia expandido a rede para incluir 2 produtores de frutas e uma pequena produtora de conservas artesanais que havia conhecido numa feira do interior. Em 2018, a rede tinha 11 propriedades parceiras e 230 clientes em São Paulo. Renato, o atravessador, havia perdido 6 dos 10 produtores que havia atendido na região. Havia reduzido a operação e estava focando em municípios mais distantes onde a concorrência do modelo direto ainda não havia chegado. Num encontro casual na cooperativa em 2018, Renato havia parado ao lado de José. Zé, você destruiu o meu negócio nessa região. José havia olhado para ele. Renato, você pagou R$ 40 por caixa durante 23 anos quando o preço na feira era 100. Você não destruiu nada de ninguém, só construiu em cima do que os outros não conseguiam. Renato não havia respondido. Havia ido embora. Carla, a nutricionista que havia oferecido a varanda, havia dito numa conversa em 2015. Zé, sabe por que ninguém deixa o grupo? Porque quando você entrega, não está entregando produto, está entregando confiança. O supermercado não consegue vender isso. José havia guardado essa frase. Havia passado a ensinar para os produtores parceiros: o produto é o que você vende. A confiança é o que faz o cliente voltar. E foi essa confiança que o atravessador nunca conseguiu construir, porque entre ele e o cliente final havia 3 intermediários, e a confiança se diluía em cada camada. José havia eliminado todas as camadas. Em 2024, José Almeida tem 62 anos e administra o que havia se tornado uma das maiores redes de venda direta de hortifruti do interior paulista. 23 propriedades parceiras, 480 clientes regulares em 4 cidades, 2 funcionários fixos, 3 temporários nas épocas de pico, uma câmara fria instalada na fazenda original para armazenagem temporária, e uma receita mensal que havia multiplicado por 8 em relação ao que recebia do atravessador. A fazenda original,
os 3 hectares que havia comprado em 91 ainda existe, ainda produz, mas agora é apenas uma parte de uma operação muito maior. O filho mais velho, que havia insistido no smartphone, é hoje o gestor de logística da operação. Cuida das rotas, dos clientes, das cobranças. Numa conversa em 2022, o filho havia perguntado ao pai qual havia sido o momento de virada. José havia pensado por um momento. Não foi a primeira venda. Foi quando Renato disse que não ia durar. Porque aí eu entendi que ele estava com medo. E quando o atravessador tem medo, é porque você está fazendo a coisa certa. E se ele não tivesse ido embora? Se tivesse continuado tentando pressionar? Então eu teria continuado entregando toda quinta-feira. O cliente que recebe produto bom e fresco direto do produtor não volta para o supermercado. Uma vez que você tem o cliente direto, o atravessador não tem mais o que fazer. O filho havia ficado pensando: pai, você passou 23 anos vendendo pro Renato. Por que demorou tanto? José havia sorrido. Porque eu achava que não tinha outra saída. Quando você acha que não tem saída, você não procura. Foi o celular que mostrou que tinha saída. E aí eu fui. Essa é a lição que nenhum atravessador, nenhum intermediário, nenhum sistema estabelecido quer que você entenda. O poder do intermediário existe enquanto o produtor não tem acesso ao cliente final. No momento em que esse acesso existe, o intermediário perde a razão de ser. José Almeida passou 23 anos acreditando que não tinha acesso. Numa tarde de março de 2014, descobriu que o acesso existia e que cabia numa mensagem de WhatsApp. O atravessador havia dito que não ia durar. 10 anos depois, a operação tem 480 clientes, 23 parceiros, e o atravessador perdeu a região. Às vezes a saída está mais perto do que você imagina. Às vezes cabe no celular que você tem no bolso. E às vezes a única coisa que faltava era a decisão de parar de aceitar o que sempre foi. Se essa história te fez pensar diferente sobre intermediários, sobre venda direta, sobre o que é possível quando você decide parar de aceitar o preço que os outros determinam, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que encontraram a saída quando todo mundo dizia que não tinha. Até a próxima.